capítulo 8. Gênesis capítulo de número 8. Encontrou, diz amém? Amém. O verso 1 diz assim: E Deus lembrou-se de Noa, de todo ser vivo e de todo gado que estava com ele na arca. Então Deus fez um vento passar sobre a terra e a água começou a baixar. Também as fontes da profundeza e as janelas do céu foram cerradas. A chuva do céu foi restringida e a água deixou de cobrir a terra por completo. Feche seus olhos. Que o teu nome, ó Pai, seja exaltado, engrandecido, excelentemente adorado e colocado acima de todos os nomes, Pai amado. Nós estamos aqui esta noite prostrados na tua presença. Queremos pedir primeiramente perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, erros e transgressões. Queremos nos apresentar perante a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, de vestes brancas, vestes limpas, Pai querido, salpicadas pelo poder do sangue de Yeshua. Portanto, seja misericordioso conosco e perdoe os nossos pecados. Conduza, Pai, esta palavra para que possa alcançar aqueles que precisam, para que possa falar no coração dos meus irmãos que aqui estão, Pai querido, que o Teu Ruach HaKodesh, o Teu Espírito, Pai amado, possa falar nessa noite, porque aqui neste ambiente só existe lugar para o Teu Espírito. Aqui não existe lugar para demônios, nem para ego, nem para o mundo egocêntrico, Pai amado, somente para o Teu Espírito. Portanto, é isso que nós queremos. Por favor, nos ajude essa noite, em nome de Yeshua. E todos dizem? Amém. Existia um colecionador de vasos há muitos e muitos anos atrás. E esse colecionador de vasos colecionava vasos de todos os lugares do mundo. Ele colecionava vasos chineses, vasos turcos, persas, de todos os impérios. Vasos datados de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Era um hobby desse colecionador. Colecionador com muito dinheiro, muito rico. E dinheiro não era problema para ele. Certa ocasião, esse vaso muito bonito, muito raro, colocado em uma de suas exposições. Alguns empregados que este homem tinha para que a sua coleção pudesse ser exposta, para que outras pessoas pudessem ver, para que outras pessoas pudessem admirar, para que outras pessoas pudessem contemplar aquela coletânea maravilhosa de vasos. Vasos de todos os tamanhos, vasos de todos os materiais, de todos os tipos e de todos os estilos. E certa feita este empregado deixa esse vaso cair. E quebra uma pequena parte do pé de apoio do vaso. Esse empregado, desesperadamente, ele vai até o dono, mostra que está quebrado, e ele tem uma solução. Ele diz para o dono assim: mas, senhor, e se nós usássemos uma cola super potente para colar? E se nós usássemos um remendo muito bom para que nós pudéssemos colocar este vaso como era antes? E se nós usássemos algum material em que essa peça rara pudesse ser remendada, colada, grudada de volta? Então o vaso faria o mesmo papel. Ninguém vai saber. E o dono diz assim para o seu empregado, o colecionador diz para o empregado: mas eu vou saber que está quebrado. Eu vou saber que está remendado. Eu vou saber que aquele vaso foi grudado, foi colado. E aquele vaso, ele perdeu todo o valor depois que esse vaso foi colado. Irmãos, Deus não trabalha com remendo, Deus não trabalha com grude. Quando algo se quebra nas mãos de Deus, o que Deus faz? Ele faz outro novo. Muitas vezes existe coisa nas nossas vidas que nós estamos tentando remendar, grudar, colar, mas não vai dar certo. Nós temos que deixar isso nas nossas mãos
quebrar, como o vaso se quebrou na mão do oleiro. Por quê? Porque quando algo se quebra, é uma oportunidade que Deus nos dá para fazer de novo. E dessa vez fazer bem feito. Então existem algumas áreas das nossas vidas, seja trabalho, seja relacionamento. Irmãos, insistir em algo que está rompido, não tenta colar com cola. Deixa Deus trabalhar. Coloque essa situação agora que você está passando nas suas mãos, não deu certo. Você está tentando colar, você está tentando grudar e até agora não está dando certo. Coloque essa situação nas mãos de Deus, porque Deus vai dar um jeito para você. E dessa situação, Ele vai fazer de novo uma nova situação e te dar uma nova oportunidade para que isso possa dar certo. Glória a Deus. Mas você pode me dizer, Rabino, o professor Moré, mas Deus... Ele instrui a gente na Bíblia para nós insistirmos, porque nada para o Senhor é impossível. Às vezes, algumas coisas, alguns textos na Bíblia vão nos dar a entender que nós devemos insistir em certas situações. Sim, irmãos, de fato. Só que este texto que nós acabamos de ler agora foi uma situação onde Deus não remendou, onde Deus não colou, porque a situação já estava insustentável. E que situação foi essa? Foi a situação do dilúvio. Deus ele resolve acabar com a humanidade. Ele resolve dar fim à humanidade. Ele não deu jeitinho. Ele não tentou consertar. Ele não tentou remendar, melhor dizer. Ele não tentou grudar as peças que haviam caído. Não. Ele reseta a humanidade. Linguagem de computador. Ele formata a humanidade. Ele destrói, não destrói o mundo físico, ele destrói a humanidade, exceto por 8 que estava dentro da arca. E como que ele faz isso? Ele usa algo extraordinário para que a humanidade pudesse novamente ser recriada. Porque é isso que acontece no dilúvio. No dilúvio acontece uma recriação. Foi criado novamente uma oportunidade para que a humanidade pudesse ter uma nova chance. Só que quando ele vai começar o eterno, quando ele vai começar a executar o seu plano, quando ele vai começar a executar o propósito que ele tinha para a terra, primeiro ele escolhe alguém justo. Veja bem. Ele escolhe alguém pacífico. Ele escolhe alguém digno de executar aquela tarefa. E a Bíblia diz que a única pessoa digna na face da terra, na época do dilúvio, pré-diluviana, era Noé. Ou seja, Noah, conhecido no português como Noé. E a palavra Noé quer dizer descanso. É isso que significa a palavra Noé. A palavra Noah quer dizer descanso. Eu vou melhorar para você. Deus ele escolhe para uma tarefa. Ele escolhe para algo especial alguém cujo nome é descanso. Eu vejo que muitas que estão aqui essa noite são pessoas ansiosas, que estão esperando logo acontecer. Meu irmão, nada na sua vida vai acontecer no seu tempo. É tudo no tempo de Deus, assim como aconteceu na vida de Noah, assim como aconteceu na vida de Noé. Qual foi o segredo de Noé? Soube esperar no Senhor. Noé soube descansar nos braços do Senhor. Às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, queremos as coisas da nossa maneira, queremos fazer as coisas da maneira que nós achamos que é certo. Mas, meus queridos, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. A palavra, a última palavra, os planos são do homem, mas a última palavra é de Deus. O martelo quem bate é Deus. Sabe essa causa que você acha que você perdeu? Você não perdeu, porque quem bate o martelo é Deus, e ele ainda não bateu o martelo. Ele ainda não deu fim à sua causa. Coloque essa situação tua nas mãos do Senhor. Descansa nas mãos do Senhor. Tira esse peso que está nas suas costas e deixa na mão de Deus, porque é Ele que vai cuidar do seu problema. É Ele que vai cuidar da sua situação. É Ele que vai cuidar do seu deserto. É Ele que vai cuidar da sua tempestade. É Ele que vai cuidar do seu dilúvio. Que nós possamos descansar nas mãos do Eterno. E a palavra descansar é exatamente não fazer nada. Deixar que Ele resolva. Como assim? Então eu vou ficar passivo perante o meu problema? Até agora deu certo? Até agora não deu certo.
Então coloca nas mãos do Senhor, que no tempo certo Ele vai te dar uma estratégia e vai acender como se fosse uma luz na sua cabeça, e você vai falar, é isso que eu tenho que fazer. E quando isso acontecer, saiba que essa ideia não é sua, essa ideia quem coloca na sua cabeça é o Espírito Santo de Deus. E é assim que funciona na vida de Noé. E Deus falou assim, Noé, eu tenho uma missão para você. Para mim, eis-me aqui. Hineni Adonai, eis-me aqui, Senhor. A missão para você, primeiro, é construir uma arca. Porque depois que essa arca for construída, eu vou mandar chuva na terra. Aleluia. E olha que interessante. Quando Deus diz que vai chover, que vai mandar água do céu, conjecturando agora, Noé pergunta, chuva? O que é chuva? Como assim vai cair água do céu? E por que eu sei que Noé pergunta a Deus o que é chuva? Porque até o capítulo 6 de Gênesis, jamais havia chovido na face da terra. Capítulo 2 do livro de Gênesis, Sefer Bereshit, diz que não havia chovido na face da terra, um vapor regava essa terra. E que vapor é esse? Vapores de água que subia da terra para regar a vegetação. No segundo dia criativo, Deus ele separa as águas de cima e as águas de baixo. E o que seriam as águas de baixo? Seriam os mares, os rios, os oceanos, as represas, as lagoas. Essas são as águas de baixo, os ribeiros. E as águas de cima? O que seriam essas águas de cima? Na língua hebraica, essa água de cima nós chamamos de raquia, que em português é traduzida por canópio. É como se fosse um invólucro de água que protegia a terra. Protegia do quê? De várias coisas, a saber, da luz solar. Porque hoje em dia, o que acontece na face da terra? A terra ela possui uma inclinação de 22 graus e meio para que possa surgir as estações primavera, verão, outono e inverno. E a terra fazendo o seu movimento de rotação, que é o movimento onde ela gira em torno do seu próprio eixo, 24 horas, e o seu movimento de translação, que é o tempo que ela demora para dar a volta no Sol, 365 dias e 6 horas. E quando a Terra faz assim, gira em torno de si e em torno do Sol, inclinada, quando ela está, imagine agora a Terra aqui, aqui, aqui e aqui, que é um movimento de translação que ela demora. Quando ela está aqui, ela está inclinada para trás. Quando ela está deste lado, ela está inclinada para frente. Quando ela está aqui, ela está inclinada para um lado. Quando ela está aqui, ela está inclinada para o outro. Mas por que a Terra passa por esse movimento de inclinações? E aqui inclinada para lá, e aqui inclinada para ali. Porque se isso não ocorresse, o Sol se concentraria em apenas um ponto na Terra. E se concentrando em apenas um ponto na Terra, o que aconteceria? Lembra quando nós éramos crianças? Nós pegávamos aquela lupa, ou pegávamos algo que funcionava como um espelho convergente, algo de aumento, e a gente fazia assim nas folhinhas. Eu vou usar folhinhas, mas eu sei que tem gente aqui que matava formiga com lupa, não é verdade? E se concentrasse assim nas folhinhas, o que fazia? Pegava fogo, não é? Agora imagina o raio solar concentrado em apenas um ponto na Terra, o que aconteceria? Só que antes do dilúvio, isso era normal. A Terra não possuía a sua inclinação, porque ela era protegida por um canópio, ou seja, por uma proteção de água. Então, não existiam os polos nortes e polos sul congelados. Eram polos, existiam, porque são as extremidades da Terra, mas eles não eram congelados. A Terra toda possuía uma única temperatura. É por isso que o povo, nos dias de Noé, tinha dificuldade para aceitar a sua pregação. E Noé pregou por 120 dias de que haveria de chover, e o povo não acreditou. Por quê? Porque jamais havia chovido na terra. É a mesma coisa que nós passamos hoje em dia. Nós pregamos que Yeshua salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas o povo lá de fora não aceita a nossa pregação.
É por isso que Jesus falou assim, ó, o fim dos tempos vai ser como nos dias de Noé. As pessoas não vão acreditar na vossa pregação, mas continue pregando, porque nós somos discípulos de Jesus, e quando nós levamos a sua palavra e alguém aceita, é como se existisse festa no céu, e os anjos se alegram e nós também nos alegramos. Por isso nós não devemos desistir. Noé não desistiu. Então, quando Noé vira para o Eterno e diz, chuva, mas o que é chuva? Noé, você não sabe o que é chuva. Mas quando eu fizer chover, você e todo mundo vai ver o que é chuva. É a mesma coisa que Deus diz para muitos que estão aqui hoje. Você ainda não sabe o que eu vou fazer na sua vida. Você ainda não sabe os meus planos para você. Mas quando eu executar os meus planos para você, você vai entender que é a minha mão que está agindo e todos lá fora vão ver a minha mão na sua vida. Você agora pode estar achando que você está esquecido, pode estar achando que Deus não está mais olhando para você. Ei, querido, essa noite Deus volta os olhos dele para você e ele te diz assim, ó, está chegando o seu tempo. E o tempo de eu bradar na sua vida está próximo. E quando eu bradar na sua vida, você, a sua família, os seus amigos, todos que te conhecem, vão ver a mão de Deus em vocês. É isso que Noé aceitou essa palavra. Então tá bom. O Senhor está mandando que vai chover. Como eu nunca vi chuva. Eu nunca vi isso na face da terra. Mas mesmo assim eu vou construir. E por que eu vou construir? Porque eu sou obediente à palavra de Deus. É por isso que muitos não alcançam a vitória. É por isso que muitos não alcançam a prosperidade. É por isso que muitos não alcançam a cura. É por isso que muitos não alcançam a restauração do casamento. É por isso que muitos não alcançam a restauração de amizades ou as portas abertas de trabalho. Por quê? Porque desiste no meio do caminho. Esse deserto que Deus te colocou, esse dilúvio que Deus te colocou, não existe dilúvio que dura para sempre, não existe deserto que dura para sempre. O dilúvio e o deserto duraram apenas um período de tempo. E essa noite eu te falo, esse deserto e esse dilúvio já estão com os dias contados na sua vida e vai acabar. E vai ser breve. Não vai demorar. Vai ser logo. Vai ser logo que vai acabar. E Noé começa a construir. Noé começa a construir aquela arca que tinha mais ou menos aí o tamanho de um campo de futebol, mais ou menos. Que de arca, na verdade, é um nome carinhoso que a Bíblia dá. Aquilo lá, irmão, aquilo lá era um trambolho velho. Porque não tinha leme, não tinha timão, não tinha vela. Agora imagina as pessoas que olhavam aqui. Você está falando que isso vai flutuar na água, mas não tem vela. Como é que você vai guiar isso aí? Não tem leme. Como é que você sabe a direção que você vai? Eu imagino Noé respondendo a pergunta deles. Essa condução não precisa de timão, não precisa de leme e não precisa de vela. Por quê? Porque se tiver esses três elementos, quem vai guiar o barco vai ser eu. E quem vai guiar esse barco não sou eu. Esse barco está na mão de Deus. É Deus que sabe aonde que esse barco vai parar. É o Eterno que sabe aonde que essa viagem vai acabar. É Ele que sabe quando vai acabar essa viagem. Então é por isso que não tem leme, é por isso que não tem vela e é por isso que não tem timão. Porque o barco está nas mãos de Deus. É por isso, meus queridos amados irmãos, que tem muitos ministérios, muitas igrejas, muitos locais que ao ver são grandiosos, são maravilhosos, mas infelizmente é o homem que está conduzindo, não é Deus que está conduzindo. E eu dou graças a Deus que ainda na face da terra existem homens de Deus que entregam os ministérios na mão de Deus e não na mão do homem. Porque quando você entrega o barco, quando você entrega a igreja, a sinagoga, o ministério nas mãos de Deus, as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural. Porque quem acrescenta não é o homem, quem acrescenta é o próprio Senhor. Verdade. Nós somos pequenos, mas nós somos unidos. Nós somos pequenos, mas nós somos fortes, porque juntos nós somos mais fortes. Olha que interessante. Há três perspectivas de se ver o povo de Deus. A primeira perspectiva é como o diabo te vê. É como Satanás te vê. E como que Satanás te vê quando você está sentado escutando a palavra de Deus? Ele te vê como parte de um ministério, parte de um povo.
E quando você está sentado em uma igreja, uma sinagoga, em um ministério, escutando a palavra de Deus, fazendo parte de um povo, você se torna com aquele povo um só. E o diabo passa a te ver como numeroso e forte. Êxodo capítulo número 1. E Faraó viu o povo de Deus, e eis que o povo era numeroso e forte. O que eu vou fazer? Vou escravizar. É por isso que o povo de Deus sofre muitas tentações, muitas assolações, porque o diabo te vê como numeroso e forte. É por isso que ele investe na sua família para causar divisão, ele investe no seu trabalho para causar divisão, ele investe nas áreas financeiras para causar divisão. Mas nós somos filhos do Deus Altíssimo, e eu te falo essa noite, tampa essa brecha que existe dentro de você para que ele não entre na sua vida e cause divisão. Porque quando você tampa a brecha e se une com o povo de Deus, você se torna numeroso e forte, não tem espaço para o diabo, não tem brecha para Satanás, porque nós somos apegados ao Eterno Todo-Poderoso. E a segunda maneira, a segunda perspectiva é como nós mesmos vemos nós mesmos. E como que nós vemos nós mesmos? Olha Jefté, eu batalhar, eu sou o menor da minha casa, eu sou fraco. Nós temos o hábito de nos depreciar, de nos diminuir. Nós temos essa mania, nós temos esse hábito. E todas as vezes que nós nos diminuímos, nos depreciamos, eu não estou falando em ser humilde, tá? Ser humilde não é se diminuir, é ficar de coitado. O ser humano muitas vezes se faz de coitado. Eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso. No caso de Jefté, não, de Gideão, perdão. No caso de Gideão, lembra que o anjo aparece para ele? Fala, você vai batalhar com os caras lá, com os midianitas, e você vai salvar Israel. Eu sou o menor da minha casa, eu sou fraco, eu sou pequeno. Olha ele se diminuindo. Mas quem escolheu ele não foi o homem. Quem escolheu ele sabia do potencial dele. E quem escolheu ele agora da perspectiva de Deus, como que Deus nos vê? Gideão, você não é fraco, você não é diminuído, você não é pequeno. Você é um varão valoroso, você tem um potencial. Você tem o que... You have what it takes. Você tem o que eu preciso para poder destruir o exército inimigo. E é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como um varão valoroso. O diabo nos vê como numeroso e forte. E nós nos vemos depreciando a gente mesmo. E no contexto da arca, quando a arca é olhada de fora com aquela beleza que não existia, o que o povo imaginava? Será que o povo ia aceitar essa palavra? De maneira nenhuma. Então é chegado a hora, é chegado o dia, todos conhecem, eu vou ganhar tempo, fecha-se a porta e começa a chover. Na verdade, não foi uma chuva aquilo. Aquilo foi uma catástrofe. Deus ele não manda uma chuvinha de verão. Ele também não manda uma chuva simples. Não. A Bíblia diz no capítulo número 7 que abre as janelas do céu. E quando se abre as janelas do céu, lembra aquele canópio, aquele raquia, aquelas águas que protegiam a terra, faziam com que a terra tivesse uma temperatura agradável? Aquela proteção cai e desaba na terra, porque as janelas do céu se abriram. E quando aquilo vai caindo na terra por 40, não só as águas de cima, mas também as águas dos abismos. A Torá diz, a Bíblia diz que os abismos se romperam. Então veio água de cima e também brotava água de baixo. Olha que interessante. O objetivo de Deus era formatar a humanidade. O objetivo do Eterno era recriar tudo de novo. E começa então uma catástrofe de 40 dias e 40 noites. E olha que interessante. Quando começa a catástrofe, quando começa o dilúvio, a arca então ela sai do chão e agora ela é guiada pelas águas e o barco vai para lá e para cá. E vai subindo, não é isso? Vai para lá e para cá. E vai subindo para lá e para cá. Irmãos, eu aprendo muitas coisas só com os 40 dias e 40 noites que choveu naquela ocasião. Porque a nossa vida ela pode estar o dilúvio que for. O barco joga a gente para cá, o barco joga a gente para lá. Mas você sabe qual que é o resultado final disso tudo? Aqueles que ficaram na terra foram
mortos e jogados no lamaçal, na parte mais baixa da terra. É como se os sábios dizem que aonde esses mortos foram lançados da face da terra foi em um lugar mais baixo. Porque assim, imagine, se eu tenho aqui uma piscina e eu vou esvaziar a piscina, a água vai sair por onde? Pela parte mais baixa da piscina, não é isso? E quando acaba o dilúvio, toda aquela água ela vai para onde? Para o lugar mais baixo da terra, para o lugar mais baixo do planeta. E quando a água vai diminuindo, o que vai levando com ela? Os mortos, os cadáveres. E esses mortos, esses cadáveres, tudo que não presta, começou a ser lançado para a parte mais baixa da terra. Mas o que acontece com a arca? A arca para onde? Em um dos pontos mais altos da terra, no Monte Ararat. Querido, o dilúvio te joga para cá, o dilúvio te joga para lá. Essa situação que você está na sua vida te jogou para lá, te jogou para cá. Você achou que você ia cair do barco, você achou que você ia morrer afogado. Mas a hora que parar a tempestade, Deus vai te colocar num lugar alto e não no lugar baixo com os montes. Ele vai te colocar em lugar alto nos montes. Esse é o resultado final. Eu estou dentro do barco, estou suportando pancada, estou suportando arremesso para lá, estou suportando arremesso para lá. As pancadas da vida, as pancadas dos meus relacionamentos, as pancadas do meu trabalho, as pancadas da minha faculdade, as pancadas de um filho que está nas drogas, as pancadas de um marido que talvez não está na presença de Deus. Nós tomamos pancadas consequentemente, mas quando o dilúvio parar, nós vamos parar no ponto mais alto da terra. E esse ponto mais alto da terra é onde Deus vai te exaltar sobre todas as nações. A água te joga para lá e te joga para cá, como jogava ali os animais e até Noé dentro do barco. Mas a hora que parou, lugar mais alto da terra. Lugar mais baixo onde estava? Quem não acreditou na palavra de Deus. Lugar mais baixo quem estava? Quem não deu crédito à pregação. Lugar mais baixo quem estava? Quem não tinha visão espiritual para enxergar o que ia acontecer. E o interessante é que esse canópio cai na terra. Desaba. E quando desaba, até então, antes do dilúvio, não haviam estações climáticas. Pode ver que no capítulo número 8, quando acaba o dilúvio, quando o Eterno faz o pacto, como aquele arco-íris que está ali naquele quadro, quando o Eterno faz o pacto, ele fala assim, e sempre haverá colheita e ceifa, calor e frio, primavera, outono, verão, inverno, noite e dia. Mas por que Deus dá essa declaração somente agora? Por que Ele não deu essa declaração quando Ele criou o sol e a lua? Quando estabeleceu as estações? Aquelas estações, no capítulo de número 1, foram estações frutíferas. Como por exemplo, a goiaba ela vai dar em um período do ano. A manga ela vai dar em outro período do ano. Mas não quer dizer que a ação climática está interferindo naquilo, não, é apenas um período dela. Principalmente nós, no Brasil, vivemos isso. Porque aqui é raro as folhas caírem. Cai, não estou dizendo que não cai, mas é muito raro. Quando você pega um país, um estado aí mais para cima, Nordeste, por exemplo, já quase não faz diferença de inverno para outono, para verão e para primavera. Então aquelas estações no capítulo número 1 foram estações frutíferas. As estações que foram decididas depois que o dilúvio terminou, depois que as águas caíram, aí sim foram as estações climáticas, conhecidas como primavera, verão, outono e inverno. E por que existe primavera, verão, outono e inverno? Essas estações existem justamente pelo fato de a Terra estar inclinada a 22 graus e meio. E quando a Terra se inclina a 22 graus e meio, surge o que chamamos de equinócio e solstício. O que é o solstício? Por exemplo, o solstício de verão é quando o dia é o maior dia do ano. E qual dia é o maior dia do ano? Aqui no hemisfério sul, no Brasil, onde nós estamos, em que o período do dia é maior do que a noite. Exatamente 21 de dezembro, que é conhecido como solstício de verão. E qual o dia onde
o período diurno é mais curto do que a noite, conhecido como solstício de inverno. E quando é solstício de inverno? 21 de junho. Agora, 21 de abril e 21 de setembro é o que chamamos de equinócio de outono e equinócio de primavera. E esses equinócio e solstício, já vou simplificar para que possamos entender, porque aqui não é aula de quinta série mais, de ciência, lembra? As aulas de estudos sociais, não é isso? Mas para que você possa entender esse fenômeno fantástico que aconteceu. Então, sabemos que essas estações, que são denominadas 4 vezes do ano, estações climáticas, aconteceram apenas depois do dilúvio, por causa da inclinação da Terra. E olha que interessante. Quando aquela mulher do fluxo de sangue se inclinou e prostrou, tocou no tzitzi de Yeshua na orla da veste, ela obteve o seu milagre. Ela conseguiu ser salva da enfermidade. Quando Jairo, ao ver Yeshua, se inclina e se prostra perante a Yeshua, Yeshua prontamente reconhece Jairo como um príncipe da sinagoga e vai lá na casa dele para ressuscitar a sua filha. Quando aquele centurião que vai encontrar com Yeshua se inclina e prostra e fala assim, ó, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo, porque eu conheço a hierarquia, eu tenho homens a meu favor, eu sei que o Senhor pode enviar mensageiros para que então o meu servo fosse salvo, como o pastor Éder ministrou aqui muito bem. Então, inclina, prostra, obtém um resultado final que é o milagre. Quando a terra, aleluia, recebe a água do dilúvio durante 40 dias e 40 noites, o globo terrestre começa a se encher de água, e quando algo que é redondo se enche de água, o que acontece? Ele vai se inclinando, e aos 22 graus e meio a terra para de se inclinar, então Deus reconhece que a sua criação se inclinou e se prostrou, e quando a criação de Deus se inclina e se prostra, ele fala assim, ó, agora eu vou terminar a tempestade, agora eu vou terminar a assolação. Queridos, quando nós nos inclinamos perante o Eterno, quando nós nos prostramos perante o Eterno, aí ele olha, o meu servo está inclinado, eu vou parar o problema dele, eu vou sanar a conta bancária dele, eu vou resolver aquilo que está assolando ele, porque a obediência fala mais do que todas as coisas. Você quer obter o seu milagre? Se prostra perante o Eterno. Você quer obter aquilo que você está tanto buscando? Se prostra perante o Eterno. Mas o que é prostrar? É apenas se inclinar? Se inclinar é um ato de reverência. Se inclinar é um ato de humildade. Se inclinar é um ato de reconhecimento. Quando eu me inclino perante o Eterno, é eu reconhecendo que eu tenho que guardar os mandamentos. É eu reconhecendo que eu tenho que ser obediente. Porque como pode eu me inclinar perante a Deus, mas quando eu dou as costas, eu começar a fazer as coisas ao contrário daquilo que a Bíblia diz? Como pode eu me inclinar perante o Eterno e ao virar as costas, eu começo a praticar aquilo que desagrada o Eterno? Então o fato de se inclinar perante o Todo-Poderoso é reconhecer que nós devemos guardar os seus mandamentos, guardar os seus estatutos,